Vai ser fácil aprovar? Não, não vai ser fácil. Nós vamos sentir o desconforto sobre a ideia de que nós perdemos alguma coisa em termos de direito? Provavelmente. Mas qual é que é o reflexo prático? Primeiro, existe uma ideia, que é uma ideia que também era defendida pelo Ciro Gomes, que também era defendido de maneira mais no plano de governo do Novo, mas não era defendido de maneira muito enfática, porque eu acho que o Novo sempre faltou ênfase na defesa, tá? Da defesa do que eles queriam, então eles achavam que não deviam abordar muito. Se tu pegar o plano do Novo, não falam muito sobre, eles falam uma reforma da Previdência lá Temer, assim. Já o Ciro Gomes já transitava com o regime de capitalização. Vocês sabem que nós temos dois regimes, né? O de repartição e o por capitalização. Não é? E, obviamente, nós vamos transitar, ou precisamos transitar, por um regime de capitalização. O que é a aposentadoria? É você poupar enquanto trabalha, para sacar quando você para de trabalhar. Isto é a aposentadoria. Qualquer outra coisa não é. Pode ser qualquer nome, mas não é um sistema de aposentadoria. Aposentadoria você acumula enquanto trabalha e saca quando se aposenta. Não é assim que funciona uma previdência privada? E por que a previdência pública teria que funcionar diferente? É exatamente assim. Qual é o problema? É que para mim sair desse regime de... Porque hoje o que acontece? Esses 420 bilhões, quem paga é quem está trabalhando. Certo? Como é que eu vou abrir mão dessa receita se já está faltando dinheiro? Para migrar para esse regime. Então, existem várias propostas no Congresso. A proposta do Temer é um remendão, deixa lá. Certo? A melhor proposta que eu li é do Armínio Fraga, onde ele vai dividindo, ele mexe com isso aqui. Não para quem já tem o direito adquirido, porque no Brasil nós temos um princípio, o princípio do direito adquirido, que eu acho que é ruim, péssimo. Mas está na Constituição, temos que respeitá-la, senão não tem que fazer. Mas o Armínio ele mexe isso aqui para 70%. De cara consegue 15 bilhões. Né? Ele equipara todas as previdências, mexe inclusive na Previdência Rural e na Previdência Pública, para que a gente consiga, em 20 anos, ter migrado completamente para esse sistema de capitalização. Onde participaria todos aqueles nascidos a partir de 2014. Então, teria alguém que teria 100% do regime de capitalização, uma parte dos pessoas... Então, esse cara só vai começar a contribuir daqui a 15 anos. Porque é quando ele entrar no mercado de trabalho, né? Ele tem 4 anos hoje. Não é? E aí eu vou transitando entre um regime misto ali, entre capitalização e repartição, para quem já está trabalhando de acordo com a idade. O cara que está mais perto de se aposentar praticamente fica só na repartição. Quem está entrando participa um pouquinho com a repartição e um pouquinho ele vai para a capitalização, até que eu migre completamente para o modelo. Em 20 anos. Foi entregue ao Bolsonaro. Bolsonaro tinha um plano que vinha com Guedes. Não é tão bom quanto esse do Armínio Fraga. A estimativa de poupança no governo Temer seria de R$500 bilhão com esta reforma que está no Congresso hoje. A do Armínio Fraga é de 1,3 trilhões. Desculpa, falei 500 bilhões. A estimativa de poupança do Temer seria 1,3 trilhões com esta alternativa do Armínio Fraga. Vocês têm que acompanhar o assunto, porque provavelmente, em algum momento, isso é um fato, tá? Vocês têm que se inserir no processo. Vocês, pessoas físicas, de convencimento. Porque não vai mudar o futuro da avó de vocês, tem 60 anos. Ela já está encomendando a cova, o caixão. É isso, cara. Então não dá, enfim, eu estou com 48. Eu nem estou mais para os planos. Eu já estou no centro, bota para você. Falando a verdade. Não, fato. Que planos tu faz com 60 anos?
A viagem do mês que vem. Não, é verdade. Ô, chefa. O fato é um fato. Agora, Eu chego lá daqui a a Ingrid tem 21. 21. Ela tem a vida toda pela frente. A diferença na reforma da Previdência não é para mim. Não é para a Noia. É para vocês. É uma reforma para vocês, não para nós. A vantagem é que quando esse regime de capitalização começar a migrar e eu começar a formar poupança, o que eu consigo crescer junto? Um investimento. E vocês sabem muito bem, que já foi meu aluno, a relação entre taxa de investimento e taxa de crescimento. A correlação é quase 100, quase 1. Quanto maior for a taxa de investimento, maior é o aumento da oferta agregada. Quanto maior for o aumento da oferta agregada, maior é o crescimento da demanda. O que vai dizer para vocês se vocês vão ser ricos daqui a 20 anos e qual vai ser a renda do Brasil é o ritmo de crescimento da oferta. E eu não aumento o crescimento da oferta e não houver poupança. E eu não vou conseguir montar poupança se eu pegar toda a poupança que eu tenho, a pouca, e utilizar para financiar déficit da Previdência, que deveria ser fonte de poupança. E o que deu errado então lá em Chile que estão reclamando? Sabe por que eles reclamam? Porque o Estado deixa de ser pai e tu passa a ser dono da tua vida. Aí tu, profissional, resolve tomar uma decisão. Liberdade, de ao invés de guardar dinheiro para tua aposentadoria, usar o dinheiro para viajar. Aí quando tu chega com 65 anos, tu não consegue mais trabalhar. Deixa o protecionismo Tu não consegue mais trabalhar porque tu não cuidou da tua administração financeira e tu joga a culpa pro Estado porque tu vira um idoso que não tem dinheiro para comprar remédio. E aí eu culpo o Estado, é isso que está acontecendo lá. O que eles dizem? Tem um monte de senhores de idade que não tem previdência. Sim, não, o cara enquanto ele tinha uma vida produtiva adulta, e geralmente tem o ápice com 40, 50 anos, 30, 40, 50 anos de vida, enquanto ele não fez a poupança, quando ele chegou na idade adulta, não tinha a poupança, ele foi para a pobreza. Ele não conseguia mais trabalho, não conseguia mercado. E aí você criou ali, porque o que acontece? Os caras do regime do Pinochet de 70, 75, porque é a mesma escola, né? Escola de Chicago, que é da onde Paulo Guedes vem, é a mesma que fez a reforma no Chile. Por isso que eles comparam. Que é um regime parecido. Aí você tem uma massa razoável. Mas o que é razoável? Vamos imaginar que seja 3% dos idosos, 4%. Tu já tem muita gente. Agora eles ficaram com 65 anos, e tinham 20 na época. Chegaram a 65, 40 anos depois, 45 anos depois, estão pobres, olha, não funciona. Digo sim. Por que eu não falo disso nos Estados Unidos? O sistema é igual. Você poupa. Por que eu falo do Chile e não falo dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos já tem uma cultura onde cada um cuida do seu próprio umbigo e se planeja no futuro, na aposentadoria. Então, acho que essa é a grande reclamação. Então, o que acontece? O que vai acontecer naturalmente? Eu imponho medo. Olha, mas quando tu ficar velho, tu vai ficar na rua da amargura. Então, é um processo. Eu acabei não falando aqui, falei para vocês que aqui, só para... Por que não tenha dúvida nenhuma que o sistema não funciona? O rendimento médio do setor civil é 7,5 mil, né? O rendimento médio do setor público, dos militares, é 9 mil. O rendimento médio do benefício de prestação continuada é um salário mínimo. Certo? Quanto é que vocês acham que é o ganho médio dos 27 milhões de trabalhadores do campo, da cidade, que contribuíram e pagaram CLT? Qual é que vocês acham que é o ganho médio desses 27 milhões? 1,3 mil reais. É 30% maior do que se eu não tivesse contribuído nada. É quase irrelevante. Eu contribuí. Esse cara ele não faz nada, ele só paga a conta de outros. Chega a ser injusto que eu pegue um mecânico, um torneiro mecânico, ou um soldador que ganha 3 mil reais, que não consegue dar umas férias numa praia decente para a família dele, e cobre dele 36%, 37%, porque é 28,8% mais 9% que ele paga, mais 9% que ele paga, e 28,8%, cobre dele 37% do salário, para entregar para ele 300 reais a mais do que se ele não tivesse contribuído com nada.
Bem-vindo ao país da injustiça. E dos direitos adquiridos por quem não devia ter direito nenhum. Porque não fez para isso. Tu precisa mexer. Não vai ser fácil, é difícil, mas precisa ser feito. Não há como você fugir desta responsabilidade. Como vai ser feito é uma parte para ser dos próximos capítulos. Mas Arminio Fraga seria hoje a melhor das coisas. Eu sei que eu preciso caminhar para o final. Né? Só para finalizar, existem mais duas coisas que eu acho que nós vamos ter que caminhar, e uma é também muito duvidosa, que é a reforma fiscal. Reforma tributária. Tudo indica que se caminha para o imposto único. O mentor do imposto único, que é um cara que hoje é do governo, chamado Marcos Sintra, vocês podem no site dele, defende o imposto sobre movimentação financeira. Daí a ideia de que o Meirelles, de que o Paulo Guedes queria voltar com a CPMF. Mas na verdade a proposta é extingue todos os impostos sobre consumo e coloque o imposto sobre movimentação financeira. Paga na saída, paga na entrada. Não, esse é o IVA, que seria outro imposto. Então a ideia seria uma CPMF mais o IVA. Hoje a gente sabe que nós gastamos 2.600 horas para prestar contas ao fisco. Se eu contar para vocês a diferença entre abrir uma empresa nos Estados Unidos e abrir uma empresa no Brasil, vocês saem ali, vocês procuram um veneno para rato, vocês misturam no chá e tomam. É de doer. É muito terrível. É muito complicado. Eu abri uma para minha esposa. Se eu disser para vocês a quantidade de alvarás que eu precisei, e quanto eu gastei no mínimo R$2.500 para abrir uma empresa do Simples. Do Simples. ECPF, certificado digital, sisteminha para comprar, a maquininha do não sei o quê, mais a contadora, mais o contrato. Aí eu descobri que lá eu não precisava, aí mais o radar. Não é um terror? Como é que o cara que ganha, como é que um cara que mora num bairro pobre consegue despender R$3.000 para tentar vir para a formalidade? O cara acaba caindo no meio. Então a desburocratização, a burocracia é o que mais mantém hoje as pessoas na pobreza onde elas estão. Elas querem se formalizar, elas só não vão porque é o caos. É o caos, o nosso regime tributário é ruim, eu preciso de um especialista, do especialista em contabilidade, é um terror. Então isso também é uma agenda, que faz parte da agenda do aumento da produtividade. Não? E ainda tem a redução. E é isso. Sim. E privatização. Basicamente, então, a agenda que vem com o Bolsonaro, ela é uma agenda complexa. Ela tenta manter o empreendedor. Vocês sabiam, por exemplo, vou dar um exemplo típico para vocês entenderem a nossa realidade com outra. Comprovante de endereço. Vocês já se perguntaram para que existe essa porcaria? Não é verdade? Por que alguém pede o comprovante de endereço para vocês? Porque eles acham que vocês mentem. Não é verdade? Tu disse que tu mora na rua A. O cara diz, não, me comprova. Então tu precisa dar um documento que dê fé pública do que tu está dizendo a verdade. Então eu sempre paro do pressuposto que tu está mentindo. Como é que é num país civilizado? Como é que eu abri conta nos Estados Unidos? Mentindo. Quero dizer para vocês. Porque eu cheguei lá no cara que disse, qual é o teu endereço? Eu peguei o meu endereço, aonde eu deveria morar, e eu dei o endereço da minha empresa. Não, eu moro na rua tal, não sei o que, Highland Ranch. Número tal, fechado. Ela não pediu um comprovante de endereço. Eu disse, está dito. É fé, eu sou a minha fé. Ele confia em mim. Então o Brasil é um país do cartório. Tudo que você fala tem que ter uma comprovação, tem que ter um carimbo. Então essa desburocratização, essa presunção da inocência, da honestidade, é uma coisa que nós temos que... É cultural, tu precisa mudar. O governo tende a caminhar para isso. Que Brasil vai sair de 4 anos, a gente não sabe. Ele não é um país
Vai ser um país diferente. Daqui a 4 anos a gente vai poder medir se é para melhor ou para pior. É muito fácil olhar a história em retrospectiva e dizer, tu errou aqui. É muito difícil tu olhar para frente e dizer, eu vou ir para lá. Olhar para trás e apontar o dedo, qualquer um faz. Olhar para frente e pensar no futuro é difícil. Eu hoje tenho convicção particular de que nós sairemos melhor do que entramos em 2018, em 2022. Uma convicção particular. Acho que o nosso crescimento vai ser uns 15% nos 4 anos que vão vir. Eu acho que nós vamos ter um bom período de prosperidade e não vai ser um período de paz porque a paz política acabou no mundo. Nós vamos viver essas turbulências políticas por muito tempo. As pessoas se engajaram, eu acho que não, isso não vai mudar tão cedo. Mas eu posso garantir para vocês, eu acho que sim. Eu acho que tem suas vantagens. E eu quero dizer para vocês, então, que eu espero e tenho a convicção de que nós vamos, embora os desafios sejam enormes, né, ter aí um Brasil novo pela frente. Quero agradecer de novo a visita, quero agradecer a chefa, que me deixou eu vir aqui falar com vocês. E espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você. É isso, chefe.